Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Ismael, a história completa de Ismael, filho de Abraão. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo! Neste vídeo entenderemos sobre a vida de Ismael e sua ligação com os palestinos e Hamas, até chegar nos dias atuais. Ismael foi o filho primogênito de Abraão com Agar. Sua mãe era a serva egípcia de Sara, a esposa de seu pai Abraão. Deus havia prometido a Abraão que lhe daria uma descendência numerosa, mesmo ele já tendo idade avançada. Sara era estéril e, conforme o costume de sua época, ofereceu Agar a Abraão para que um herdeiro da família fosse gerado. Foi assim que Ismael nasceu. Nessa época, Abraão já tinha 86 anos de idade. Abraão amava Ismael e até chegou a pedir que Deus o considerasse como seu herdeiro prometido. Mas quando o menino tinha 13 anos de idade, Deus renovou sua promessa com Abraão, que naquela ocasião tinha 99 anos. Mais uma vez, Deus prometeu que lhe daria um descendente de sua própria esposa, Sara. Deus também ordenou que todos os homens de sua casa fossem circuncidados como sinal de sua aliança. Como Ismael tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado, algumas tribos árabes costumam circuncidar seus jovens com essa mesma idade. Logo depois de um ano, Isaque nasceu. O nascimento do filho biológico de Sara e Abraão causou uma série de problemas no relacionamento entre Sara e Agar. Na verdade, antes mesmo de Ismael nascer, Sara e Agar já tinham se desentendido. Agar acabou até fugindo para o deserto, com medo de Sara. No deserto, o anjo do Senhor lhe apareceu e ordenou que ela retornasse à casa de Abraão. Foi no deserto também que o anjo lhe disse que o filho que ela carregava no ventre deveria ser chamado de Ismael. Por isso, o nome Ismael significa Deus ouve, porque o Senhor ouviu a aflição de Agar. Porém, o desentendimento entre Sara e Agar alcançou seu auge quando Isaque foi desmamado. Na festa do desmame de Isaque, Ismael acabou zombando de Isaque. Sara ficou muito ofendida e exigiu que Abraão mandasse Agar e seu filho embora. Esse pedido de Sara contrariava os costumes da época. Afinal, segundo os regulamentos daquele tempo, Ismael era filho legítimo, não apenas de Abraão, mas também de Sara, já que ele havia sido gerado por sua serva pessoal. Em casos extremos, o filho de um senhor com uma serva até poderia ser rebaixado de posição familiar, mas jamais ele poderia ser expulso. O pedido de Sara causou grande desgosto a Abraão, mas Deus mais uma vez falou com o patriarca e garantiu que ele não deveria ficar preocupado. O Senhor cuidaria do filho da escrava e também lhe daria uma grande descendência. O texto bíblico diz: "E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência." Após ser confortado pelo Senhor, Abraão despediu Agar e seu filho. Eles levaram consigo pão e água, mas num determinado momento a água acabou e eles pensaram que morreriam. Porém, Deus socorreu os dois e mais uma vez renovou sua promessa de que faria dele um homem próspero.
O texto bíblico diz: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Ismael foi viver juntamente com sua mãe no deserto de Berseba e depois no deserto de Parã. Embora Isaque tenha ficado como único herdeiro de Abraão, Ismael e os demais filhos de Abraão com suas concubinas foram beneficiados por ele. Isso significa que tanto o filho de Agar quanto os filhos de Quetura receberam bens materiais da parte do patriarca. Depois de adultos, a Bíblia não registra nenhum desentendimento entre Ismael e Isaque. Inclusive, os dois aparecem como os responsáveis por cuidar do sepultamento de Abraão em Macpela. Ismael se tornou um grande caçador. Ele era muito habilidoso com arco e flecha. Agar buscou uma esposa egípcia para Ismael, e com ela ele teve 12 filhos e uma filha. Mais tarde, a filha de Ismael acabou se casando com Esaú, filho de Isaque. Os nomes dos filhos de Ismael são citados no livro de Gênesis, no capítulo 25, entre os versos 13 e 15. A relação é a seguinte: Nabaiote, Quedar, Abdiel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. A maioria desses nomes é mencionada em outras passagens bíblicas, como famílias tribais de certa influência na época. Os descendentes de Ismael geralmente são identificados como ismaelitas na Bíblia. Eles se organizavam em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. Ismael morreu com a idade de 137 anos. A Bíblia não diz onde ele foi sepultado, mas a tradição muçulmana afirma que ele foi sepultado na Caaba, em Meca. A história de Ismael também é importante no Islã, pois ele é considerado um profeta e um dos patriarcas do Islã. Segundo a tradição islâmica, Ismael foi pai dos árabes. Ele é visto como um modelo de fé e paciência, tendo suportado a separação de sua família e a dificuldade de viver no deserto. Embora Isaque tenha sido o herdeiro legítimo de Abraão, a Bíblia diz que antes de morrer, Abraão deu presentes a seus outros filhos. De acordo com a Bíblia, Ismael é considerado progenitor dos ismaelitas, que são frequentemente associados aos árabes. Em termos de ligação, algumas pessoas interpretam a relação entre Ismael e os palestinos como uma afirmação de sua ancestralidade árabe e, portanto, uma reivindicação de direitos históricos à terra da região da Palestina, a terra prometida. É importante lembrar que Ismael não foi o filho prometido por Deus a Abraão, mas ainda assim, Deus cuidou dele. Foi o Senhor quem escolheu o nome de Ismael e o destinou à grandeza, embora estivesse fora da aliança. Então Ismael foi abençoado com uma grande descendência, que inclusive também foi organizada numa estrutura tribal de 12 clãs, assim como os descendentes de Isaque. O caráter de Ismael também foi descrito por Deus de modo a enfatizar a vida nômade de sua descendência, a posição que seu povo faria aos filhos da aliança,
Inclusive, com o tempo, os descendentes de Ismael se juntaram aos midianitas, que também eram descendentes de Abraão, através de Quetura, de modo que em várias passagens bíblicas, os ismaelitas e os midianitas são basicamente o mesmo povo, e atualmente o povo árabe traz a sua descendência até Abraão, principalmente através de Ismael. E, finalmente, de uma forma geral, a história de Ismael na Bíblia foi muito além de uma biografia pessoal. Sua história, em contraste com a história de Isaque, revela muito sobre a obra de Deus e o derramamento de sua graça na história da redenção. Ismael foi o nascimento natural do relacionamento de duas pessoas férteis, Abraão e Agar. Isaque, por outro lado, foi o nascimento sobrenatural que revelou o grande poder de Deus, que fez com que uma mulher estéril de 90 anos gerasse um filho. E essa foi a história de Ismael, o filho de Abraão e pai dos árabes.